Bom dia, povo de Sorocaba. Estamos começando mais um programa de família. É com muita alegria que temos a honra de entrar no seu lar, levando uma mensagem de esperança e fé para a sua família. Creia nisso. Nunca é tarde para Deus operar na sua família, restaurar a sua casa e levar você e todo o seu lar a viver um novo tempo. Hoje você vai ouvir mais uma mensagem de edificação, fé e transformação para toda a sua família. A cada semana, centenas de famílias têm sido transformadas pelo poder de Deus. E eu aproveito para convidar você, sua família, para vir fazer uma visita para nós. Nós estamos na Rua Birajara, número 188, na Vila Gabriel, próximo ao Extra da Santa Rosália e ao Senai, também na Santa Rosália. Em todos os nossos cultos tem um programa especial para o seu filho de 0 até 11 anos. Berçário especializado, classes muito especiais e com professores treinados. É o ambiente para a sua família crescer na fé e na palavra de Deus. Vem estar conosco às quartas, às 8 horas da noite e aos domingos, às 10 e 19 horas, com o culto da família. Você é nosso convidado especial, porque família é o nosso maior investimento.
Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor, Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor por mim e por ti.
Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe, vendo estas coisas. Até aqui, queridos, vamos fazer uma oração nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por esta manhã maravilhosa de ceia do Senhor, quando nós também já vimos aqui várias representações do teu amor, da tua graça, revelada na cruz do Calvário. E hoje nos reunimos nesta manhã para te adorar, porque o Senhor subiu aquele monte chamado Caveira por nossa causa. O Senhor tinha esta agenda marcada por minha vida. Queremos te agradecer, queremos te louvar e queremos orar agora que o poder do teu Espírito Santo possa ministrar em nossa vida de uma maneira especial nesta manhã, fazendo-nos lembrar daquele dia mais de 2000 anos atrás, mas também de tudo quanto o Senhor continua fazendo, falando, ministrando na nossa vida ainda hoje. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, hoje nesta manhã de ceia, e que também estamos celebrando a Páscoa, e que também estamos comemorando esse momento principal do cristianismo, porque a Páscoa, a ceia, relembra o momento principal do cristianismo, o momento principal daqueles que creem em Jesus, que creem naquilo que Ele fez, que acreditam na obra que Ele fez. A primeira Páscoa se deu com Moisés. A Bíblia diz que Moisés instituiu a primeira Páscoa.
Lá no livro de Êxodo, quando depois de mais de 400 anos de prisão no Egito, Moisés é levantado para libertar aquele povo daquela escravidão, para libertar aquele povo daquele momento, e depois de uma sequência de pragas, de 9 pragas que vieram, que caíram sobre o Egito, diz a Bíblia que a última praga que veio sobre o Egito para que Faraó libertasse as milhões de pessoas que eram o povo de Deus naquele lugar, veio a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos era: todo filho primogênito de toda a família no Egito morreria naquela noite, porque a morte ali passaria, com exceção os únicos que ficariam livres, as únicas famílias livres que não perderiam os seus primogênitos naquela noite, eram as famílias que tinham salpicadas nas portas das suas casas o sangue de um cordeiro imaculado, de um animal sem nenhum defeito, que durante o dia eles prepararam e colocaram sobre suas portas. E ali a Bíblia diz, o Senhor ensina, Moisés ensina, que esta foi a primeira Páscoa. O sangue do cordeiro salpicado no umbral, na parte superior da porta daqueles que temiam a Deus. 2000 anos depois, surge Jesus, e logo quando ele surge, João Batista o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus surge mais de 2000 anos depois, e o sangue de Jesus substitui o sangue dos animais. A primeira Páscoa, esse primeiro evento com Moisés, foi provisório, serviu só para mostrar a real Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que vinha para nos salvar. A primeira Páscoa oferecia uma libertação apenas política, porque a Páscoa de Moisés teve o objetivo, o propósito de libertar o povo de Israel politicamente. Eles estavam presos há pelo menos 420 anos no Egito. Moisés é levantado, a Páscoa vem e marca a libertação política desse povo. A segunda e definitiva Páscoa, que representamos hoje, que essa cruz hoje representa, que é a morte de Jesus na cruz, também a sua ressurreição, ela é a última, a segunda e a definitiva Páscoa. Porque ela representa, ela oferece uma libertação integral. A primeira Páscoa era apenas uma libertação política, o povo de Israel sendo liberto das mãos dos egípcios. A segunda e definitiva Páscoa com Cristo é uma libertação integral. Jesus não veio libertar ninguém politicamente, primeiramente. O povo de Israel pensava isso. Mas a Bíblia diz que a segunda e definitiva Páscoa com Jesus, ela foi integral, porque Jesus veio para oferecer libertação espiritual, emocional, física, familiar, em todas as áreas da sua vida. A libertação de Jesus é total, é plena, é integral, é em todas as áreas da vida. Por isso que cruz é igual libertação. A Bíblia diz que na cruz todos nós fomos libertos completamente. Se você teve um encontro genuíno, verdadeiro com Cristo, com sua cruz, crê no seu sacrifício naquele monte, você é uma pessoa liberta. Aleluia. Se você crê na cruz, a libertação integral de Deus já chegou na sua vida. E por isso quem crê na cruz, irmão, mandinga não pega nele. Maldição não vem na vida dele. Porque cruz é libertação. Assim como a Páscoa de Moisés era uma libertação política, a Páscoa de Jesus foi uma
libertação integral, para libertar todas as áreas da sua vida. Se você crê na cruz de Cristo, no sacrifício dele, nada pega na tua vida, você é liberto, macumba não pega, você não tem medo de andar perto de cemitério, você não tem medo de andar perto de túmulo, você não tem medo de nada disso, você não tem medo da noite, não tem medo do dia, porque a cruz é libertação, aleluia. Por isso que os irmãos, os católicos, eles têm uma maneira própria deles de representar a cruz, é ou não é? Como que eles fazem? Eles usam 3 dedos, não é assim? Esses 3 dedos simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que eles fazem todas as vezes que eles entram na igreja? Ou passam pela porta de uma igreja? O sinal da cruz. Todo católico faz isso. Ele faz o sinal da cruz, porque a cruz é libertação. Na minha vida, cruz é libertação. Meu irmão, nada tem mais poder na sua vida que a cruz de Cristo. A primeira Páscoa libertou politicamente, era provisória. A segunda Páscoa é definitiva, libertação integral. Todas as áreas da tua vida, da minha vida, são libertas na cruz. Por isso que Páscoa é cruz. Celebração de Páscoa é cruz. Sexta-feira próxima agora é a sexta-feira chamada Santa. A sexta-feira que Jesus subiu à cruz. Ele morre numa sexta, ressuscita num domingo, chamado Domingo de Ramos. É por isso que a tradição, e até hoje milhões de pessoas, nessa semana, param tudo o que elas fazem para lembrar da cruz de Cristo. O texto que lemos hoje aqui narrou os últimos momentos de Jesus na cruz. Enquanto Jesus estava na cruz, o período que Jesus ficou na cruz, ele falou 7 vezes. Jesus disse 7 frases enquanto esteve na cruz. Enquanto ficou pendurado, uns zombavam, outros escarneciam dele, outros tentavam lhe dar vinagre, outros faziam qualquer coisa contra ele. Jesus disse 7 palavras, são historicamente conhecidas como as 7 palavras da cruz. Não é isso que eu quero pregar hoje. O que eu quero resumir hoje é poder resumir a Páscoa, resumir a cruz, resumir esse texto que nós acabamos de ler agora, e resumir a cruz em 5 palavras. Tentar hoje aqui com vocês, resumir tudo o que aconteceu na cruz do Calvário em 5 palavras. Porque essas 5 palavras aparecem nesse texto que nós lemos. Essas 5 palavras saltam aos nossos olhos desse texto de Lucas que narra os últimos momentos de Jesus na cruz, as últimas palavras, as coisas que ele falou, tudo que ele falou. Então hoje o que eu quero dizer para vocês é a cruz em 5 palavras. E Jesus nos mostra isso, deixa isso muito claro para mim e para você. E a primeira palavra que cruz significa é perdão. Cruz é perdão. Repita comigo. Cruz é perdão. Mais uma vez. Cruz é perdão. Cruz é igual a perdão. É a primeira palavra que define a cruz. É a primeira palavra que define o sacrifício de Jesus na cruz. Ele está na cruz. O texto que nós lemos diz que ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque esses homens, essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Jesus está pagando o preço do seu e do meu pecado. Ele está no alto daquela cruz e ele está nos ensinando com sua oração que cruz é igual a perdão. A súplica de Jesus naquela cruz é universal e atemporal. Serve para qualquer momento, e essa oração ela nos apresenta um fato extraordinário,
que quando eu lembro da cruz, quando eu lembro daquele episódio, há mais de 2000 anos atrás, naquele monte chamado Caveira, eu me lembro que Deus me perdoa de todas as minhas faltas, de todos os meus pecados, de todas as minhas quedas, porque cruz é perdão. Jesus não morreu na cruz para dar um espetáculo, Jesus não morreu na cruz para fazer uma festinha, cruz é perdão. Você está aqui hoje porque Jesus te perdoa de tudo que você fez, faz e fará. Ele te perdoa. Não há pecado que Cristo não perdoe. O motivo dele subir naquela cruz é para pagar o preço do nosso perdão. Deus te conhece, sabe toda a tua história, cada um dos seus dias, tudo que você fez, nada está escondido ao lado dele. E quando eu lembro de cruz, quando eu lembro disso aqui, eu me lembro que cruz é perdão. Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de perdão. Você vai celebrar a ceia esta manhã, e a ceia me lembra de perdão. Cruz é perdão. Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, disse o apóstolo Paulo. Ele morreu naquele lugar para que os seus e os meus pecados não passassem em branco, para que nós não carregássemos mais a culpa pelos nossos erros. Há pessoas cujos ombros estão caídos, cujos joelhos estão esmorecidos, por causa da culpa que elas carregam por algo que cometeram. Mas eu quero dizer a você nessa manhã, Páscoa é cruz, Jesus é cruz, e cruz é perdão. Ele perdoa, ele lava, ele recomeça, ele muda, ele transforma. Cruz é perdão. É a primeira palavra que define cruz, perdão. Aliás, e eu pedi para as meninas que usaram essa cruz deixá-la aqui hoje, enquanto eu prego, porque eu vou usá-la também. Quando a gente olha para a cruz, ela é feita de duas hastes. Essa haste vertical simboliza que nós temos perdão diante de Deus. Essa haste vertical, toda vez que você vê uma cruz vazia, representa que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para que você tenha perdão todo o tempo da sua vida. E a cruz, a haste na horizontal da cruz, representa que como eu tenho o perdão de Deus, eu não posso negar o perdão a ninguém no nível horizontal. Cruz representa que eu tenho perdão com Deus, mas que eu tenho que perdoar sempre no nível horizontal. Isso é cruz. Cruz é igual a perdão. Quem diz, meus pecados estão perdoados em Cristo por causa da cruz, mas não perdoa o seu próximo, não está vivendo uma cruz. Está vivendo um pedaço de pau. Só assim. Mas a cruz também tem sua haste horizontal, que simboliza que cruz é perdão. Tanto verticalmente, eu com Deus, tudo aquilo que você faz, deixa de fazer, você tem perdão em Deus. E tudo aquilo que eu vivo, que acontece no nível horizontal, eu preciso viver na medida da cruz, da haste horizontal, que simboliza os nossos relacionamentos com nossos irmãos, e que, se Deus me perdoou, Jesus ensinou no Pai Nosso, eu e você temos que perdoar sempre. Você não pode negar o perdão, porque a cruz é perdão. Você não pode viver o resto de sua vida com pendências, com coisas, com pessoas. Você não pode, porque cruz é perdão. Não pode negar a ninguém, não pode deixar de pedir a ninguém, porque a haste vertical simboliza Deus me perdoa, cruz é perdão, e a horizontal simboliza, assim como Ele perdoou, eu também tenho que perdoar. Eu também não posso negar perdão a nenhuma pessoa com quem eu convivo. Amém, igreja? Cruz é perdão, Páscoa é perdão. É a primeira palavra que aparece nesse texto de Lucas 23, que simboliza a cruz.
A segunda palavra que aparece nesse texto, que simboliza a cruz, é a palavra salvação. Cruz é salvação. Jesus está na cruz, ladeado por 2 salteadores, 2 ladrões. E um dos ladrões, o texto que nós lemos, num determinado momento começa a conversar com Jesus e conversar com outro ladrão. Parece até irônico, mas a tradição chama esse ladrão de bom ladrão. Como se tivesse bom ladrão e mau ladrão, né? Não existe isso, né? Ladrão é ladrão e todos são maus, né? Mas a tradição o chama de bom ladrão. A tradição lhe dá o nome de Dimas. Se você for ler nos livros antigos, o nome desse ladrão que conversa com Jesus, diz a tradição que era Dimas. Esse era o nome dele. Mas a cruz é salvação. É salvação porque esse ladrão, no alto daquela cruz, ladeando Jesus, de repente começa a conversar com Jesus. De repente ele percebe que o homem que estava entre ele e o outro ladrão era diferente. Que o homem que estava no meio deles não era um homem qualquer. E isso é interessante, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, algumas pessoas perceberam que ele não era um homem qualquer. Perceberam que ele não era qualquer um. E o ladrão diz para o seu amigo ladrão: nós merecemos estar aqui, mas esse homem não merece estar aqui. E o outro ladrão falava: então, salva-nos a nós também. E esse ladrão reconhece e diz: olha, eu mereço estar aqui. E ele começa a bater um papo com Jesus, no alto daquela cruz, no alto daquele monte, com as pessoas rodeando todo aquele momento. E ele reconhece: Jesus, o Senhor é Deus. Ele reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é rei. Sabe por quê? Ele diz: quando o Senhor estiver no teu reino, só tem reino quem é rei. Só tem reino quem é rei. E aquele homem reconhece: tu és rei, o Senhor não merecia estar aqui, não era para o Senhor estar aqui, és um homem justo. E eu peço ao Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Lembra desse homem aqui, que merecia estar nessa cruz. E Jesus diz o que para o homem? O que Jesus disse para aquele homem? Ainda hoje, você vai estar no meu paraíso, no meu reino comigo. Cruz é salvação. Agora, salvação só precisa quem está perdido. Só precisa de salvação quem está perdido. Quem reconhece que não banca a própria vida. Quem reconhece que não pode viver sem Deus. Quem reconhece que não pode viver autônomo, que não pode viver independente de Deus. Um ladrão reconheceu, outro ladrão não reconheceu. Um ladrão foi salvo, outro ladrão não foi salvo. Cruz é salvação, mas só a vive, só a recebe quem reconhece que precisa de salvação. É o reconhecimento do homem de que precisa de salvação, de que está perdido, vazio, vivendo sem propósito, sem direção. É só este que encontra salvação. Um fez isso, o outro não. Por isso, queridos, que há pessoas que continuam vivendo como se não precisassem de salvação. Elas vivem independentes, autônomas, e no fim de sua vida, aquele homem descobriu, percebeu o quê? Eu preciso de salvação. Eu estive toda a minha vida perdido. Eu estive toda a minha vida vazio. Só precisa de salvação quem reconhece que está perdido. Por isso que igreja não é lugar para você se sentir orgulhoso.
Igreja não é um lugar que eu vou e eu me sinto orgulhoso, melhor do que outros, porque afinal eu vou na igreja e o outro não vai. Igreja não é o lugar para você se sentir orgulhoso. Igreja é o lugar de pecadores que estão reconhecendo que precisam de salvação, que não podem viver sem Deus, que não podem viver autônomos, que não foram chamados para viver independentes. Se você está vivendo sua vida como se não precisasse de Deus, você está achando que não precisa de salvação, você está achando que pode coordenar, controlar, cuidar da sua vida sozinho. E não é isso que a Bíblia ensina. Igreja não é um lugar para me sentir orgulhoso. Igreja é o lugar daqueles que estão reconhecendo que precisam de salvação. Você não veio aqui hoje porque é melhor do que ninguém. Eu não vim aqui hoje porque sou melhor do que ninguém. Eu vim aqui hoje porque eu reconheço que eu não posso viver sem a cruz de Cristo. Que eu não posso viver sem Deus, que eu não posso viver sem Jesus, que eu não posso viver sem o sopro da vida, que eu não posso viver sem o Criador, que eu não posso viver sem a salvação. Cruz é perdão, cruz é salvação. Aquele ladrão reconhece que precisa de salvação. Você precisa de salvação, querido? Você precisa ser salvo de algo? Porque sabe de quem é a primeira salvação que nós recebemos? Do que nós somos salvos em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós somos salvos de nós mesmos. Jesus nos salva de nós mesmos. Desse espírito que entrou em Adão e está em nós até hoje, nos iludindo de que podemos viver uma vida sem Deus, que eu posso bancar minha vida, que eu posso manter a minha vida sozinho, que eu posso ser o que eu quiser, que eu não preciso de Deus. Você precisa ser salvo antes de ser salvo do inferno, antes de ser salvo do fim do mundo. Você precisa ser salvo de você mesmo. Aquele ladrão foi salvo dele mesmo em primeiro lugar. Cruz é perdão. Cruz é salvação. Terceira palavra que aparece nesse texto que nós lemos e que nos ensina o que é a cruz. Cruz é graça. Cruz é graça. O que é graça, meu filho? O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Cruz é graça, e graça é um favor, uma bênção, um toque, um agir de Deus na nossa vida que nós não merecemos. Graça é um favor que eu e você não merecemos. Não fazemos nada para alcançá-la. Não a alcançamos por merecimento. Não a alcançamos porque somos melhor ou pior do que outros. O homem está na cruz ao lado de Jesus. Ladrão merecia ser salvo? O ladrão merecia ser salvo, irmão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Mas Jesus nos trata não por nosso merecimento, mas pela sua graça. Você não merece, mas Ele lhe dá. Graça é o favor de Jesus que nós não merecemos. Nós precisamos nos relacionar com Jesus por meio da graça. Escuta isso. Se alguém disser a você, para você ter isso com Deus, você tem que pagar isso, repreenda-o. Se alguém disser alguma coisa para você, dizer para você viver isso aqui, você tem que fazer isso aqui, repreenda-o. Porque graça é favor imerecido.
A salvação é pela graça, mediante a fé. Você pode dar todos os seus bens aos pobres e não ser salvo. Você pode fazer um monte de coisa para os outros e não ser salvo. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É um favor que eu e você não merecemos. Não é pelo tanto de coisas que eu faço. Ah, você vai receber isso aqui se fizer isso aqui. Não, graça é favor imerecido. O ladrão, o tal Dimas, não merecia, mas Jesus o tratou. Porque a graça faz Jesus não nos tratar pelo nosso passado, mas por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. A graça de Cristo faz Ele olhar para você e não olhar para o teu passado. Quando Jesus olha para você, Ele não mede o teu futuro por aquilo que você já viveu, porque o padrão dele ao lidar conosco é a sua graça. E graça é favor que nós não merecemos. Ou alguém aqui merece ir para o céu? Ou alguém aqui não tem nenhum pecado? Ou alguém aqui é tão bom que surpreende até a Deus? Há alguém aqui que é tão bom que surpreende a Deus? Às vezes eu penso que nós achamos que nós podemos surpreender a Deus. Achamos que podemos fazer coisas tão bem que vamos surpreender o Criador, o Senhor, o dono de tudo. Às vezes nós achamos esse culto foi tão bom, nós cantamos tão bem, nós pregamos tão bem, nós oramos tão bem que Deus deve estar impressionado. Irmão, Deus tem milícias de anjos cantando diante dele. Você acha que ele está preocupado se você é bom ou é ruim? Fala para mim. A Bíblia diz que Deus tem anjo que só canta uma música para ele. Santo, santo, santo. 24 horas por dia. Santo, santo. Não muda a música. Não muda nada. Nós não somos bons. Graça é favor imerecido. Cruz é graça. O ladrão não merecia, você não merece, eu não mereço, mas Jesus não nos trata pelo nosso pecado, não nos trata pelo nosso passado, não te trata por quem você foi, não te trata por aquilo que você fez. Jesus te trata pela sua graça, aleluia. Nós não merecemos, mesmo assim Ele nos dá. Glória a Deus por isso. Porque é graça. Cruz é graça. E aí a gente continua lendo esse texto. E a Bíblia também nos ensina que a quarta palavra que aparece e simboliza a cruz é a palavra misericórdia. Cruz é igual misericórdia. O que é misericórdia, meus irmãos? O que é misericórdia? Misericórdia é a oportunidade sempre renovada de recomeçar. Misericórdia na Bíblia significa que é a oportunidade que se renova sempre de poder recomeçar. Misericórdia é a oportunidade para recomeçar. Cruz é misericórdia. Cruz é oportunidade de recomeço. Quando olhamos para a cruz, quando aquelas pessoas olharam para a cruz, disseram: o ladrão pode recomeçar. Qualquer um podia recomeçar. Quando eles olharam para a cruz, eles entenderam, cruz é misericórdia. E misericórdia é oportunidade que se renova todo dia de você poder recomeçar. Isso é extraordinário. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã.
Se a cruz de Cristo é verdade na tua vida, todo dia você pode recomeçar. Cruz é misericórdia, chance de recomeçar. Todos os dias, Deus te dá uma folha em branco para você poder escrever a sua história novamente. Todos os dias, Deus vai lhe entregar uma folha totalmente em branco dizendo: recomece, escreva a sua história novamente. É por isso que cruz é a maior mensagem de esperança. Cruz é recomeço. Por isso que misericórdia é a oportunidade de recomeçar. Você está aqui hoje, mas você pode recomeçar nesse casamento. Com a mesma mulher, com o mesmo homem. Se vocês forem para a cruz, se renderem à cruz, se entregarem a Jesus, vocês podem recomeçar, porque cruz é recomeço. Você pode recomeçar na sua vida espiritual, você pode recomeçar na sua vida ministerial, você pode recomeçar na sua vida familiar. Cruz é misericórdia, misericórdia é recomeço. Não há nada que tenha acontecido em sua vida que possa determinar o seu fim. Você pode recomeçar, porque cruz é misericórdia, irmão. Quando Jeremias está achando que sua vida acabou e que a vida do povo de Israel também terminou, no seu livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele diz a famosa frase, por muito também cantada, que diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele continua: o que me pode dar esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Jeremias está abalado, caído, achando que não tem futuro, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais oportunidade nem para ele, nem para o povo. Aí ele olha ao redor e diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é a misericórdia de Deus, é a chance de recomeçar, é que tudo com Deus pode ser reconstruído. Quando você olhar para a cruz, lembre-se, cruz é misericórdia. Cruz, a cruz de Cristo é o símbolo. Você pode recomeçar, seja onde foi que você caiu, seja o que foi que aconteceu com você, dá para recomeçar, aleluia. Cruz é recomeço, irmão. Seja na sua saúde, seja em qualquer área da sua vida, todos os dias, Deus te dá uma folha em branco, dizendo: reconstrua, meu filho, recomece, meu filho, comece outra vez. Cruz é misericórdia. Quando nós olharmos para a cruz, lembre-se disso, cruz é recomeço, cruz é misericórdia. Vamos recapitular até aqui. Cruz é perdão, que eu recebo de Deus e que eu devo dar aos outros. Cruz é perdão. Cruz é salvação. Cruz é a salvação que Deus dá a todos quantos reconhecem que estão perdidos. Cruz é graça, é o favor que não merecemos, é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. É a bênção que você não merece, não alcança por merecimento, mas alcança pela graça abundante de Deus na sua vida. Cruz é misericórdia. E misericórdia é a chance sempre renovada de recomeçar. Qualquer área da sua vida que esteja caída hoje, eu lhe digo, você pode recomeçar. Com Cristo, porque Ele morreu naquela cruz, você pode recomeçar. A cruz é misericórdia, é a oportunidade que se renova todos os dias na minha vida, me dizendo: eu consigo recomeçar. Você caiu, dá para recomeçar, irmão. Você se frustrou,
dá para recomeçar. Você está enfrentando essa crise, você faliu, você quebrou, dá para recomeçar. Deu tudo errado na sua família, dá para recomeçar. Você foi pego de surpresa com essa notícia, misericórdia é a cruz, recomeço em Deus, aleluia. Dá para recomeçar, irmão. A cruz que celebramos hoje, sexta agora, no próximo final de semana, é o símbolo da misericórdia de Deus, da oportunidade de todo dia que podemos recomeçar, aleluia. As palmas, hoje é noite de festa, com alegria, igreja. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Festa, alegria, muita celebração. É o povo de Deus em adoração. Tira o pé do chão e vai. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Festa, alegria, muita celebração. É o povo de Deus em adoração. Assim o Senhor ordena a vida para sempre. Unção nova e fresca sobre a congregação. Assim o Senhor ordena a vida para sempre. Unção nova e fresca sobre a congregação. Dê um brado de vitória ao Senhor. Celebre a Ele. Quando nos reunimos para louvar ao Senhor, milagres acontecem, cura, libertação. É o Espírito de Deus derramando unção. Vem, igreja, vem. Assim o Senhor ordena a vida para sempre. Unção nova e fresca sobre a congregação. Assim o Senhor ordena a vida para sempre. Unção nova e fresca sobre a congregação. Com as mãos pro alto, profetizando. Vamos lá! Unção nova e fresca sobre a congregação. 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 Assim o Senhor ordena a vida para sempre. Unção nova e fresca sobre a congregação. Assim o Senhor ordena a vida para sempre. Unção nova e fresca sobre a congregação. Oh, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Unção nova e fresca. Celebre ao Rei. Você acabou de assistir mais uma mensagem de transformação para a sua vida e sua casa. É com grande alegria que eu quero também convidar você e sua família para participar das celebrações
dos 63 anos de aniversário da nossa igreja. Neste mês de abril e também em maio, nós teremos cultos especiais aqui em nossa igreja. Receberemos muitos pastores que estarão ministrando a palavra de Deus, celebrando conosco esse tempo especial de 63 anos de fundação da nossa igreja, 8 anos de um grande processo de restauração e avivamento que Deus nos mandou, e você não pode ficar fora dessa grande festa durante o mês de abril e no mês de maio. E o nosso encerramento deste grande programa de aniversário de 63 anos será no dia 14 de maio. Anote essa data, 14 de maio, às 7h30 da noite, nós estaremos com milhares de pessoas no Recreativo Campestre para uma ministração especial com o Fernandinho. O pastor e cantor Fernandinho vai participar da celebração, do encerramento dos nossos 63 anos de fundação. Será uma noite especial com milhares de pessoas adorando ao Senhor e também recebendo a palavra de Deus. A entrada é franca e você tem que estar conosco. 14 de maio, 19h30, no Recreativo, grande festa de 63 anos da Igreja Batista Independente Sorocaba, a igreja onde família é o nosso maior investimento. Deus abençoe você, a sua família. Foi um prazer estar mais uma vez chegando na sua casa com uma palavra de transformação. Venha nos visitar e a nossa oração é para que você nunca desista da sua família, porque Deus tem grandes coisas ainda para você. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, Culto da Família. Às quartas às 20 horas, Culto da Vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial com berçário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.